Oi, gente! Esse vídeo a gente vai falar sobre mestrado, mais especificamente como entrar no mestrado. Aquelas informações básicas que todo mundo tem curiosidade. É basicamente tudo que eu queria saber quando eu estava começando a faculdade, começando a ouvir esses termos acadêmicos, já que eu vim de uma família que não passou por essas fases da educação, tá? Então, é realmente assim, eu vou compartilhando conhecimento para vocês. Gente, o mestrado nada mais é do que uma pós-graduação, ou seja, uma etapa que é feita após a graduação, tá? E geralmente ele é um período acadêmico, tá? De 2 anos, que é feito para você se profissionalizar numa área, para você ganhar experiência. Às vezes, por exemplo, você tá num curso mais profissional, uma engenharia, e aí você quer fazer um mestrado para você poder se tornar um professor, tá? Para você ganhar pontos em concursos, então é sempre interessante aumentar o seu salário também dentro de concursos públicos, então o mestrado também é importante. Ou então, eu quero literalmente, Isabela, me profissionalizar, porque existe, gente, 2 tipos de mestrado. Um mestrado acadêmico, que é voltado para pesquisa, voltado para se tornar pesquisador, e um mestrado profissional, que é literalmente de prática profissional, tá? Então tem esses 2 tipos de mestrado, onde você vai poder entrar, se profissionalizar, tá? Após a sua graduação e antes de você fazer ali o doutorado, se você quiser. O doutorado, gente, é para outro vídeo, mas ele é 4 anos, então o mestrado ele é mais rapidinho. E o mestrado, gente, qual a diferença do mestrado para uma pós-graduação normal, vamos dizer assim? É que o mestrado ele é mais voltado para pesquisa, então ele geralmente, vamos dizer assim, de forma bem resumida, ele vale mais. Então, se você pode escolher entre uma pós-graduação e um mestrado, prefira sempre fazer um mestrado, porque você vai se tornar especialista em algo. Então, é muito mais interessante. Como que são feitas as seleções de mestrado? Como eu vou ter acesso ao mestrado? Até uma curiosidade, né? Eu falo que quando eu entrei na faculdade, gente, juro pra vocês que eu não sabia que tinha faculdade pública na minha cidade. Juro, juro. Então, quem dirá saber o que era o mestrado, como entrar no mestrado? Cara, isso não fazia, tipo, eu não tinha ideia nenhuma. Então, acho que muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo também estão passando por isso. Então, se você ou então conhece alguém e também não tem conhecimento nenhum sobre o mestrado, então compartilha com essa pessoa esse vídeo também. Os processos de mestrado, geralmente, e aí principalmente os acadêmicos, lembra que tem 2 tipos, eles são feitos por universidades voltadas para pesquisa, que aí vão ter tanto em universidades públicas quanto em universidades particulares. Vou deixar um adendo que mesmo em faculdades particulares, vou dar um exemplo assim clássico que tem em várias regiões do Brasil, é a PUC, né? Ela não é paga. Então, mesmo sendo uma faculdade particular, não é pago. Então, às vezes, é interessante você identificar qual faculdade você quer e ver se lá tem um programa de pós-graduação, um programa de mestrado, e aí ver se realmente para ingressar naquele mestrado ele é pago ou não. Assim como todas as universidades federais, estaduais, são pagos, então é muito mais tranquilo para você entrar. Então, até mesmo a minha mãe, quando eu falei assim, mãe, vou fazer a prova do mestrado, e ela, a primeira coisa que ela perguntou, é pago? E não é pago. A não ser que realmente você queira entrar numa, tipo, estudar fora do país, ou estudar em alguma que seja paga. Então, às vezes, além da seleção do mestrado, você precisa ser selecionado e ainda pagar para poder estar estudando e fazendo todo o mestrado nessa universidade. Outro ponto que você precisa saber é que o mestrado também tem períodos que você vai poder se inscrever para ele, tá? Então, assim, as faculdades federais, estaduais,
elas criam aquele edital, né, do Enem ou da faculdade em si, para você entrar na graduação. O mestrado é a mesma coisa. Elas têm períodos que vão divulgar editais, sendo que não é de todas as faculdades, não é como o Enem, que todas as faculdades criam juntos os editais e faz unificado. Não, pelo contrário. É cada faculdade, na verdade, vou até deixar mais limitado. Cada linha de pesquisa vai criar o seu próprio edital. Então, por exemplo, se você quero fazer um mestrado em Direito na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Então, vamos dizer assim que vai abrir o edital em agosto. Agora, a Faculdade de Engenharia de São Paulo vai abrir o edital em setembro. E assim vai. Então, sempre que você quiser entrar para uma faculdade, é interessante você ficar de olho ali no programa de pós-graduação deles, no site, para ficar de olho quando que eles vão abrir, né? A faculdade aqui que eu estudo, ela abre na meada do ano. Então agora em maio, junho, abre o edital. Outras faculdades abrem no início do ano, ou então no final do ano, para poder ingressar no início do ano seguinte. Mas geralmente é nessa média, tá? Na metade do ano, no final do ano. Mas sempre tem divergências, tá? É realmente muito individual de cada universidade. E aí, quando você já escolheu um mestrado que você quer entrar, e aí vai pro critério das inscrições e de quais são os critérios que você precisa fazer ali para ser aprovado no mestrado, que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso e vou soltar logo em sequência. Então, se você tá vendo esse vídeo primeiro, então você já vai logo pro outro vídeo que vai se chamar Como se preparar para o mestrado. Eu agora quero explicar como que você vai escolher. A primeira coisa, geralmente a gente escolhe um mestrado já voltado para a nossa área da graduação. Muitas vezes acontece até mesmo a gente continuar na mesma universidade, mas você não precisa fazer o mestrado da sua universidade, você pode mudar. É algo que é muito interessante para você estar em contato com outros pesquisadores, com outras visões, para você aumentar ali o seu leque de conhecimento. Mas você tem que pensar assim, o que eu quero estudar? Será que eu posso mudar? Por exemplo, eu, Isabela, já fiz várias seleções de mestrado, gente. É porque estava trabalhando muito e eu fazia a seleção de mestrado, começava e largava no meio do caminho, porque eu não queria desistir na metade do caminho. Então, assim, uma das que eu fiz foi, eu sou formada em Geografia e eu fiz para Ciências Sociais. O que cada um tem a ver? Nada, vamos dizer assim, nada. Eu poderia fazer um mestrado sobre Geografia, eu poderia fazer um mestrado em Matemática, poderia fazer um mestrado em Medicina. O problema é que você precisa ler o edital e saber se você está qualificado para fazer esse mestrado. Então, apesar de você poder variar, né, poder fazer qualquer curso, qualquer linha de pesquisa, tem que saber se naquele edital você vai estar qualificado para entrar. E como que você vai saber isso? Vai ser realmente lendo o edital da pesquisa. Outra coisa, Isabela, eu preciso ter contato com o professor que eu quero, um futuro orientador, antes de tentar o mestrado? Gente, sim e não. Isso é algo que eu vou falar também muito no outro vídeo. Por quê? Necessariamente você não precisa ter contato com esse professor. Quando você faz a seleção do mestrado, você vai ter que colocar na inscrição quais são os professores que você quer como possíveis orientadores. Sempre tem o primeiro, o segundo, no máximo ali um terceiro, que são opções para orientadores. Vai adentrar um mestrado, pode ser que, se tiver muita gente, você passou lá em vários critérios, tá bom? Mas aí o professor, ele vê o seu projeto de mestrado e vê o projeto de mestrado de uma pessoa que ele já orienta, de uma pessoa que ele já conhece, e aí ele vai dar uma nota, vamos dizer assim, maior para fulano,
maior ou menor para ciclano. E aí ele pode dar preferência a estar orientando aquele aluno do que você. Então é interessante sim que você, antes de entrar no mestrado, tente ter contato com o professor, tente saber qual a linha de pesquisa dele, se encaixa na sua, como que você pode até mesmo, né, escrever ali algum artigo para acrescentar no seu currículo que tem a ver com essa linha de pesquisa. Contato com esse professor, isso é muito, muito interessante. Isso acaba influenciando, sim, principalmente se é um mestrado muito concorrido. Porque existem mestrados que são menos concorridos, já não tem como negar isso. E tem uns mais, outros menos, beleza? Então, você não necessariamente precisa, você pode tentar, mas se você já conhecer esse professor, vai com tudo. Eu até digo, gente, que esse ano foi a primeira vez que eu conheci uma pessoa que não foi aprovada no mestrado. Eu, como mentora acadêmica, já vi várias pessoas que eu falei, cara, essa pessoa tem muita dificuldade. E eu não sabia que ela teria conseguido entrar no mestrado com tanta dificuldade assim que ela tem de conhecimento da escrita acadêmica. Às vezes a gente fica com uma autossabotagem, com aquela síndrome de impostor, mas não se preocupa, vai com tudo. Quais são os critérios básicos para você? Gente, vai ter ali a inscrição, que é você colocar seus documentos, pode ter até uma carta de intenção, né? Por que você está escolhendo fazer aquela linha de mestrado e tudo mais. Você vai ter que fazer um projeto de pesquisa, então mostrar o que você pretende escrever. Você vai precisar colocar também o seu currículo acadêmico, tá? Onde você se graduou, se você já participou de alguns eventos, coisas assim, que também vou falar no vídeo como se preparar no mestrado. Tem a prova teórica, então uma prova de questões que você vai discorrer, dissertativa, tá? Tem uma entrevista para você falar sobre o seu projeto, tem o currículo que eu falei, o projeto, aí a prova de proficiência. Você precisa ter conhecimento básico de algum idioma. Não é que você precisa ser fluente, você precisa conhecer. Aí você geralmente escolhe, ou inglês, ou espanhol, ou francês, geralmente é uma dessas 3 línguas. Se você não sabe nada de nenhuma língua, claro que você pode botar no espanhol, porque vai ficar bem tranquilo para você responder. E não são questões difíceis, tá, gente? É realmente para saber se você conhece alguma coisa sobre outra língua. Porque tá implícito no mestrado que você vai ter contato com pesquisas estrangeiras. Você vai precisar aprofundar o seu conhecimento. E por isso que você precisa ter esse outro idioma. O que eu mais quero deixar para vocês, além desses outros conselhos que eu dei, informações, é que não desista do mestrado. Gente, o mestrado, ele não é igual à graduação, que é todos os dias. O mestrado, você não tem uma carga horária muito puxada, então dá para você conciliar com o trabalho. Você, óbvio, né, que o profissional, ele é muito mais tranquilo para conciliar. Mas o acadêmico também dá para você conciliar. Isabela, eu vou poder fazer uma revisão bibliográfica no meu mestrado? Não. Sempre quando você for fazer um projeto de pesquisa para o mestrado, é sempre alguma pesquisa prática, tá? Alguma pesquisa que você vai analisar algum tipo de dado e você vai analisar algum tipo de documento, fazer entrevista, fazer questionário. É sempre algo mais prático, tá bom? Porque revisão bibliográfica por revisão bibliográfica, a gente faz lá na graduação. Tá? Então, agora no mestrado é hora da gente se aprofundar um pouco mais, tá bom? Então, esses são os principais conselhos que eu dou pra vocês. Não tenha medo do mestrado, dá pra gente conciliar, dá pra você fazer. Você não precisa... Isabela, eu não tenho um artigo publicado, eu não participei de eventos, eu não fiz iniciação científica, eu não tenho um curso. Não tem problema, gente. Vocês podem entrar no mestrado mesmo não tendo, né, o que você acha que é super necessário. Pode ser que dificulte você receber uma bolsa, porque geralmente as bolsas são 1 ou 2,
e bastante concorrida? Pode, isso sim, com certeza. Bolsa financeira, mas não te impede de entrar no mestrado. Mas se você quer saber mais como se preparar para o mestrado e realmente ali até mesmo ter um currículo assim maravilhoso que vai te ajudar até não só a entrar no mestrado, mas também a conseguir essa bolsa e tudo mais, vou estar no vídeo do como se preparar para o mestrado. Agora, se você já tem certeza que você vai fazer um mestrado e quer ali o conhecimento básico para você, cara, sabe como fazer um projeto de mestrado, como se preparar para entrevista, como saber como vai se preparar para a prova teórica. Então, vou deixar na descrição também, gente, o link do Prep Mestrado, que é o meu curso sobre isso. Agora, eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vá assistir a próxima aula.